El Cid Rodrigo Dias nasceu em uma época em que seu país natal, a Espanha, estava profundamente dividido. Não só entre muçulmanos e cristãos, mas também entre reinos como Castela e Aragão, que por vezes apoiavam governantes muçulmanos em oposição uns aos outros. Durante sua vida, Dias lutou tanto para exércitos cristãos quanto muçulmanos, ganhando o apelido árabe de As-Siad, ou o Mestre, que evoluiu para o nome espanhol El Cid. El Cid nasceu cerca de 1043 numa família nobre de Vivar, Castela, no norte da Espanha. Em 1057, com apenas 14 anos, lutou contra os mouros na fortaleza muçulmana de Zaragoza. 6 anos após, lutou na Batalha de Graus aos 20 e 2 anos foi nomeado comandante das tropas reais pelo rei Sátio II de Castela. Quando Sátio morreu, sem filhos, seu irmão assumiu o trono de Castela, e El Cid foi enviado para a corte de Al-Mutamid em Sevilha, para coletar tributos para seu rei. Durante sua estadia em Sevilha, El Cid defendeu seus adversários muçulmanos do ataque e ganhou o apelido de Saidi. Exilado, El Cid ofereceu sua perícia em luta ao líder muçulmano de Zaragoza. Ele quebrou o cerco do castelo de Almino em 1082 e venceu a Batalha de Morella em 1084. El Cid retornou ao serviço do rei Alfonso, foi exilado novamente por desobediência e se tornou um governante independente em Valência. Capturou Valência, fortaleceu seu poder, coletou impostos e se autodenominou Príncipe Rodrigo El Campador, o campeão. A cidade era habitada por muçulmanos e cristãos, atuando como soldados e administradores. El Cid faleceu aos 55 anos em 1099, aumentando sua lenda. Eduardo, o Príncipe Negro. Eduardo nasceu no Palácio de Woodstock, Oxfordshire, Inglaterra, em 1330. Ele era o primogênito e herdeiro do rei Eduardo III. Nomeado Príncipe de Gales aos 13 anos, ele esteve em sua primeira campanha militar no norte da França, aos 16 no início da Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337. Antes da Batalha de Crécy, o jovem príncipe recebeu a cavalaria de seu pai e liderou a vanguarda. No meio da luta, quase foi morto ao ser derrubado, mas foi salvo pela intervenção de 2 cavaleiros. O adolescente foi admirado por sua bravura na vitória da Inglaterra em Crécy. Edward tornou-se conhecido como um cavaleiro modelo que desfrutava de um estilo de vida de passatempos cavalheirescos, incluindo caça, justas e falcoaria, mas também doava generosamente para causas beneficentes. Participou das batalhas de Calais e Winchelsea e comandou campanhas em Aquitânia pelo exército inglês. Porém, foi na Batalha de Poitiers, em 1356, que ele se destacou. Edward, alegadamente corajoso como um leão e que se deliciou na batalha daquele dia, capturou o rei francês João II. Ele tratou o rei com o maior respeito, ajudou o homem a remover sua armadura e serviu-lhe comida. Ele recusou-se a sentar à mesa do rei, alegando que não era digno de partilhar a mesa com um rei tão importante e um homem tão corajoso. Contudo, o príncipe Edward exigiu um resgate de 3 milhões de coroas de ouro pelo seu cativo real. Ele prosseguiu negociando um tratado e trégua preliminar com os franceses. Como Edward ganhou o apelido de Príncipe Negro é desconhecido, só passou a ser usado no século XVI, apesar dele ser famoso por vestir armadura preta em combate. Faleceu de disenteria aos 45 anos em Londres, em 1376. Bertrand de Guesclin, outro cavaleiro que esteve ativo durante a Guerra dos 100 Anos, mas desta vez do lado dos franceses, Bertrand nasceu na Bretanha em 1320. Serviu inicialmente a Charles de Blois na Guerra de Sucessão da Bretanha, e foi condecorado cavaleiro em 1354, após impedir uma invasão ao castelo de Montmorin. Após 2 anos, ele defendeu com sucesso a cidade de Rennes contra um cerco inglês bretão. Foi desafiado para um duelo pelo cavaleiro inglês William Bamborough, que ele matou. Lutou pelo rei da França em 1364 contra Carlos II de Nevers, salvando o Ducado de Borgonha numa batalha campal. Após lutar com sucesso contra Pedro I de Castela, o rei Carlos V chamou Bertrand de volta para casa para torná-lo condestável da França, a maior honra militar do país. Depois de ajudar a recuperar grande parte da França dos ingleses, Bertrand morreu de doença durante uma expedição militar aos 60 anos de idade. Comandou 7 batalhas, vencendo 5 delas. Uma história diz que ele estava em tal fúria durante uma batalha que nem percebeu que seu exército havia se rendido.
Bertrand era um guerreiro leal e disciplinado, o que lhe rendeu o apelido de Águia da Bretanha. Johnson II. Le Mongre nasceu em 1366. Jean serviu como pajem na corte do rei Charles V da França e foi em campanha com o Duque de Bourbon contra a Normandia quando tinha apenas 12 anos. Ele foi armado cavaleiro pelo duque aos 16 anos na véspera da Batalha de Rysbeck. Em 1384, Jean auxiliou a Ordem Teutônica de Cavaleiros na Prússia, sociedade militar católica que visava converter lituanos pagãos ao catolicismo. Jean viajou à Espanha para lutar contra mouros e à França para batalhas na Guerra dos 100 Anos nos anos seguintes. Ele esteve nos Balcãs, Oriente Próximo e Terras Sagradas, onde com amigos escreveu O Livro das 100 Baladas, poesia sobre um cavaleiro. Após organizar um torneio para envergonhar cavaleiros ingleses, Jean retornou à Prússia e foi nomeado Marechal da França por Carlos VI em reconhecimento ao seu serviço contra os pagãos. Em 1396, lutou contra os otomanos na Cruzada Franco-Húngara e criou a empresa do Escudo Verde e da Dama Branca para amparar parentes femininas dos cavaleiros, como viúvas, quando eles estavam em combate. Em 1401, Jean tornou-se governador de Gênova, Itália, capturada pelos franceses. Ele repeliu um ataque do rei de Chipre, tentou capturar Trípoli no Líbano, saqueou Bactriana e Beirute e fez uma tentativa de tomar Alexandria no Egito. Isso realmente envergonha meu ano. Contudo, Henrique V e a Batalha de Agincourt causaram sua ruína. Capturado na Inglaterra após derrota como comandante da vanguarda francesa, faleceu 6 anos depois, aos 54 anos. Acredita-se que Hugues de Payens nasceu em Troyes, Champagne-Ardenne, no norte da França, por volta de 1119. Pouco se sabe sobre sua vida inicial, embora se presume que lutou na primeira cruzada iniciada em 1096. Hugues, conde de Champagne, peregrinou a Terra Santa por 3 anos em 1100 e novamente por 2 anos em 1114, supõe-se que acompanhado de Payens. Naquela época, mais cristãos peregrinavam a Jerusalém e outros locais sagrados, frequentemente à mercê de saqueadores. Muitos peregrinos foram mortos. Por isso, em 1118 de Payens e mais 8 cavaleiros visitaram o rei Balduín II de Jerusalém. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi formada com o objetivo de escoltar com segurança os peregrinos em suas jornadas justas. De Paon serviu como o primeiro grão-mestre e liderou a ordem por quase 20 anos até sua morte. Em 1128, visitou a Escócia e Inglaterra, fundando capítulos em Londres e Edimburgo, obtendo dinheiro e recrutando homens. Em 1139, o Papa Inocêncio II isentou a Ordem dos Templários de impostos e decretou que só estariam subordinados ao papado. A Ordem se tornou uma das maiores forças econômicas. Eles ficaram famosos como uma das ordens militares mais competentes do mundo, possuindo uma frota naval, bancos e capítulos em toda a cristandade. De Payens e Bernard de Clairvaux elaboraram a Regra Latina, um documento de 72 páginas que estabelecia o comportamento para a Ordem do Templo e o Código de Conduta do Cavaleiro Ideal. Em 1136 de Payens morreu, provavelmente de velhice, pois teria cerca de 60 e poucos anos naquela época, e isso é bastante bom para a Idade Média. Os Templários comemoravam sua morte todo 24 de maio. Ele ajudou a estabelecer as bases de uma ordem que se tornou uma das mais populares e ricas no cristianismo ocidental por mais de 200 anos. Richard, o Coração de Leão, terceiro filho do rei Henrique II da Inglaterra e Eleanor de Aquitânia, nasceu no Palácio de Belmont, Oxford, em 1157 e nunca se esperava que ascendesse ao trono. Quando morreu em 1189, ele era rei da Inglaterra, senhor de Chipre, duque da Normandia, Gasconha e Aquitânia, e conde de Maine, Anjou, Poitiers e Nantes. Quando Henrique II adoeceu em 1170, seu primogênito, Henrique, foi coroado durante seu reinado. Contudo, o jovem rei se frustrou com a limitação financeira e a recusa do pai em dar-lhe um reino, o que levou à sua rebelião. Henrique foi à corte francesa para proteção e logo Richard o seguiu. Aos 16 anos, Richard comandava seu próprio exército e aperfeiçoou suas habilidades lutando ao lado de barões e condes na Inglaterra e França contra o exército do pai. Ele recebeu o nome de o Leão, ou Coração de Leão, por causa de sua liderança nobre, corajosa e feroz. Após perder seu pai e irmão mais velho, Richard virou rei da Inglaterra em 1189 e logo iniciou sua jornada na Terceira Cruzada.
Richard e suas tropas capturaram Messina na Sicília e a ilha de Chipre a caminho da Terra Santa. Lutou corajosamente contra as forças do sultão Saladino, auxiliando na captura de Acre, mesmo sofrendo da misteriosa doença medieval, Arnaldia, que quase o levou à morte. Ao retornar ao oeste, Richard subjugou os ingleses e declarou a Normandia um anjou do rei Filipe da França. Em 1199, Richard foi atingido no ombro por um dardo de besta enquanto suprimia uma rebelião na França. Richard morreu nos braços de sua mãe, devido a um ferimento gangrenoso. Seu corpo foi sepultado em Anjou, ao lado de seu pai, suas entranhas em Chalut, local de sua morte, e seu coração em Rouen, Normandia. Era usual dividir o coração, ossos e entranhas de um cavaleiro ou cruzado após a morte, pois muitos faleceram distante de casa. Embora tido como rei ruim por passar só 6 meses de seu reinado na Inglaterra, Ricardo I é visto como um devoto a Deus e um valente cruzado. Muitas histórias e lendas surgiram sobre suas proezas como um ousado cavaleiro durante sua vida. Ricardo foi descrito por um historiador como uma máquina de matar sem igual. Isso é um autêntico durão medieval. Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se no canal se gostou. Nos vemos na próxima semana para mais um. Tenha uma ótima semana, saúde!